Olá, estamos aqui mais uma vez com a nossa consultora voluntária, Heloísa Helena. Muito obrigada pela presença. Alegria minha. Diana e Simone, que nós três estamos aqui todos os dias trabalhando em prol de toda a população aqui no Gabinete 16, né? E um tema nos chama muita atenção, que é a questão do teste do pezinho, como ele é feito e como ele deveria ser feito na rede pública brasileira. Antes de debater esse assunto, vamos assistir um vídeo muito emocionante. Em 2019, se permita mais brincar, sonhar e realizar. Eu estava na luta contra o meu relógio biológico. Eu já tinha quase 40 anos, um filho, o João, de 10, e queria muito, mas muito mesmo, ser mãe outra vez. Aí veio o Theo, minha gravidez, meu parto. Foi tudo perfeito. Só que lá para os 4 meses de vida, a gente começou a achar ele diferente. Não firmava a cabecinha, não batia palminha, não segurava objetos. Era um bebê assim, mole demais. Uma ressonância magnética revelou o problema e 2 palavrinhas dividiram para sempre a minha vida: paralisia cerebral. Os médicos diziam que tinha faltado ar para o Theo durante o parto ou durante a gravidez, mas eu nunca confiei muito nesse diagnóstico. Só depois de uma saga de lutar muito por uma resposta, um exame acabou com o mistério. Caiu tudo. O Theo tem uma doença genética rara, acidúria glutárica. Foi um alívio saber o que de fato aconteceu com o meu filho, mas ao mesmo tempo uma dor profunda, uma angústia, é que o Theo poderia ter sido salvo, ser uma criança normal, se o teste do pezinho tivesse revelado a doença dele. Fala com o vovô. Desde os primeiros dias de vida, eu teria controlado a alimentação do Theo e ele não teria perdido neurônios. É quase impensável, mas sabe o que matou o neurônio do Theo? Proteína. É que ele não consegue metabolizar. Então, toda vez que eu amamentei ou fiz aquelas papinhas de carne, leite, ovo, feijão, eu estava aos poucos matando os neurônios do meu filho. Por isso, hoje, eu tenho uma luta e um sonho para 2019. Ampliar o teste do pezinho no Brasil. O teste hoje do SUS só mostra 6 doenças. Se ele for ampliado, vai passar a mostrar mais de 50, como já acontece em clínicas particulares em várias partes do mundo. É uma luta, é um sonho para 2019, porque crianças que nascerem com doenças como a do Theo vão poder correr por aí e não ficarem presas a uma cadeira de rodas. 1, 2 e... Então, Heloísa, é chocante, né, e emocionante ver um vídeo desse, um relato de uma mãe com todo esse sofrimento de um exame que poderia ter mudado a vida desse menino. Qual a sua opinião sobre esse exame do pezinho hoje? Bom, primeiro eu quero parabenizar o senador Cajuru, porque diante de uma questão específica como essa, que é a imensa dor de uma mãe em se sentir parte da tragédia que o filho vive. Porque se tivesse sido diagnosticada e ela tivesse sido orientada, ela poderia ter impedido que o filho vivenciasse isso. Então é algo gravíssimo, porque é você vivenciar a dor como mãe e se sentir parte daquilo, porque não foi devidamente orientada por um serviço de saúde que tem todas as condições tecnológicas, objetivas, financeiras de fazê-lo. Então, a partir do momento que o Cajuru falou comigo, com todas nós aqui, que ele queria muito garantir essa ampliação, porque muitas vezes nós no sistema de saúde a gente fala o teste do pezinho básico, o ampliado e o expandido, que foi o que verdadeiramente o Cajuru assumiu e fez esse projeto. E nós ajudamos, junto com a consultoria do Senado, montando inclusive uma alteração do Estatuto da Criança e do Adolescente, que sem dúvida é algo que
tem uma força de lei, uma força social muito maior, porque envolve defensorias, Ministério Público, Ministério da Saúde, conselhos tutelares, organizações que lutam diretamente pela preservação da infância vivida com dignidade. E nós ampliamos, além de incorporar a detecção precoce de outras morbidades com o chamado teste do pezinho expandido, portanto, criando um rol maior de testes laboratoriais que possibilitam a identificação precoce de várias outras doenças, além do TEUzinho. Nós transformamos também em lei algumas outras modalidades de detecção precoce, que tem linguagem popular, né, que vai desde a manobra do quadril, que a gente chama teste de Ortolani, manobra de Ortolani, a da linguinha, que detecta o frênulo lingual, que muitas vezes cria problemas gravíssimos para a criança no início da fala, na relação com outras crianças e na inserção na escola. O dos olhinhos, que é a detecção de alterações visuais, que detecta precocemente catarata, glaucoma. O que é chamado teste do ouvidinho, que ele detecta precocemente qualquer problema auditivo da criança, o do coraçãozinho, que é a oximetria. Então, esse protocolo da triagem neonatal, o Cajuru, num projeto, virou lei, e que a gente espera que seja aprovada, né? Porque é algo muito importante. Alguns desses são feitos através da força da portaria ministerial. Mas a partir do momento que ele entra numa lei, como um sistema de triagem se torna obrigatório, isso sem dúvida dá uma força gigantesca para que isso seja feito. Claro que alguns dirão, mas a ampliação disso para toda a rede pública implicará em gastos. Nós que entendemos que, mesmo se fosse comparado os custos do tratamento posterior após morbidades, patologias gravíssimas, como essas que podem acontecer, porque será uma criança que algo que poderia ter sido detectado entre o 3º e o 5º dia, em alguns dos testes laboratoriais, e você vai conviver o Serviço Público de Saúde, porque é quem vai lidar diretamente com crianças e jovens futuros de famílias vulneráveis socialmente, além do gigantesco custo que isso poderia viabilizar, que é um custo econômico, mas acima de tudo um custo social, né, inestimável, e não pode nem ser matematicamente identificado, mesmo que fosse para possibilitar que uma única criança pudesse ter a sua vida vivida em plenitude, já seria um crime não detectar precocemente e não possibilitar que essa criança vivesse a vida dela em plenitude. Imagine o impacto disso para as famílias e para a sociedade onde ela se insere. Então, é muito importante que o Cajuru tenha transformado em lei um sistema de triagem, onde os que são leis eram limitadas, agora passam a ser ampliados, e aqueles que têm a força de uma portaria ministerial passará a ter a força da lei, e isso significa um instrumento, uma ferramenta poderosíssima para que todos os setores que se preocupam com a infância, eles possam ter um instrumento legal para cobrar que isso seja feito. Onde não está sendo feito ainda, obrigatoriamente, será feito, e onde já está sendo feito, será feito de forma expandida e, portanto, dando conta de todas as possibilidades para a detecção precoce. Pessoal, para todo mundo conseguir entender, então o senador Cajuru fez esse projeto de lei e ele ainda vai à votação, né, na Câmara, no Senado, e aí, se aprovado, então também a gente precisa da população fazer força com seus parlamentares, seus estados, para aprovar. E quando aprovado, a gente pode esperar que todos os municípios brasileiros, do menor ao maior, todos vão ser obrigados a atender, né, essa gama maior de forma igualitária. Isso, exatamente. Para ser disponibilizado. Exatamente. E não há um custo grande se comparado com o custo do depois, durante toda a vida. Se comparar com o custo social disso, o impacto social na vida de uma criança
na vida da família e na sociedade onde ela se insere, seria medíocre até do ponto de vista financeiro fazer essa comparação, porque ele é infinitamente menor, mas o impacto social disso é algo realmente gigantesco. Então, todos esses testes não são modalidades ilusórias, são testes que especialistas do Brasil e do mundo já comprovam a eficácia e a possibilidade de resolutividade disso para a vida de uma criança e das suas famílias e da sociedade de uma forma geral. Então, sem dúvida, foi um projeto interessantíssimo que o Cajuru apresentou, montando o sistema de triagem neonatal todo, criando todas as modalidades que devem ser feitas para esses exames, para a detecção precoce, e transformando em lei, porque isso, sem dúvida, é o que é fundamental. A gente tem até que parabenizar o senador Cajuru por isso, né? Por Com essa certeza. sensibilidade desse projeto, que nós estamos em 2019. E se essas doenças elas podem ser detectadas anteriormente, né? Já com o teste do pezinho, por que prolongar esse processo todo, né? Exatamente. Já que a gente tem aí essa possibilidade de evolução clínica favorável, ou até mesmo chegar à cura dessas crianças, né? Então Com é um projeto certeza, benéfico para a nossa população. Com certeza. Se a gente pensar, simples, né? Porque isso já existe de uma maneira, e não, por que não expandir, por que não... Exatamente. E incorporar em lei todas as outras modalidades de detecção precoce de doenças graves que impactam na vida da criança. Seja um simples procedimento cirúrgico embaixo da língua da criança, que vai alterar a vida da criança profundamente, a relação dela social, especialmente em tempos, né, de apelidos e outras perseguições que são feitas de bullying. A questão auditiva e visual, que é fundamental. A questão do quadril, que pode impactar profundamente na vida da criança e depois, posteriormente, dele como adolescente, jovem e adulto. E os testes laboratoriais, que são os mais conhecidos como o teste do pezinho. Então, expandir isso e transformar em lei aquilo que a ciência já demonstrou, a necessidade objetiva de que isso seja feito, sem dúvida é algo muito importante. Tornando uma obrigatoriedade, né, no cumprimento dessa lei. Concede uma ferramenta para aqueles que se preocupam com a infância e a adolescência e a juventude e as famílias e a sociedade, é uma ferramenta fundamental para criar obrigatoriedade naqueles setores que por alguma motivação não querem fazer ou dizem que não podem fazer. Então, a força da lei, sem dúvida, é de fundamental importância. Isso também ajuda a tornar um pouco mais igualitária essa questão da saúde, né? Porque Com quem certeza. tem dinheiro já faz todos esses exames. Olha, você vê a angústia de uma mãe que tinha todas as condições objetivas e financeiras. Né? E como o exame expandido não estava incorporado e o teste que fez foi o básico, vem a dor. Agora imagina isso, porque eu digo assim, a dor do coração da mãe é sempre a mesma, pode ser rica ou pobre. A dor imensa é a mesma. Mas imagina o sacrifício que é feito para uma mãe extremamente vulnerável socialmente, que mora numa periferia, mora numa grota, mora numa favela, descer, e todos os dias que você não tem como pagar uma terapeuta ocupacional, um fisioterapeuta, não tem o acesso rápido ao serviço de saúde. Imagina o impacto disso na vida de uma mãe vulnerável socialmente. O deslocamento até o serviço de saúde, a intensidade que é fundamental da estimulação precoce, ela não vai ter. Então, ter um sistema de triagem neonatal que possibilite, como a ciência manda, a detecção precoce, sem dúvida, isso é uma demonstração de amor a todas as crianças e, portanto, à sociedade de uma forma geral. Estamos muito felizes, né? Estamos também. E a luta continua, né? Com certeza. A tarefa é grande, a jornada é longa, mas, com certeza, cada dia com sua agonia, cada passo dado pode representar algo muito importante para o futuro, né, para que a gente transforme em realidade o que já foi conquistado na lei do Sistema Único de Saúde, que a gente transforme em realidade isso na vida cotidiana das pessoas, sem dúvida é essencial.
Nós agradecemos, Heloísa, a sua contribuição, que foi fundamental para que esse projeto se tornasse realidade. Parabenizamos também, né, o senador Cajuru. Uma alegria que ele de pronto, né? Vocês sabem disso que estão aqui todos os dias. A partir do momento que ele viu, como já era uma luta que eu travava e algo que eu tinha identidade por ser da área da saúde, quando ele disse, olha, eu recebi esse vídeo, conversei com essa mãe por telefone, estou tão angustiado com isso, eu digo, então vamos montar o sistema de triagem todo, porque alguns procedimentos já são feitos, mas sem força de lei, pode ser modificado, pode ser reduzido, né? Pode não ser feito por situações financeiras dramáticas, o que quer que seja, mas nada é mais dramático e mais criminoso do que uma criança ser mutilada, ter uma vida limitada pela ausência de um procedimento técnico que poderia salvaguardar a sua vida a ser vivida em plenitude. Então, esse projeto, sem dúvida, é muito importante e o Cajuru está, sem dúvida, de parabéns. E a gente fica aguardando, né, ansiosamente a aprovação desse projeto e ele realmente virar uma lei, né? Com certeza. Deixe seus comentários sobre esse tema.